Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, de uma coisa eu não podia me queixar. Desde o começo eu sabia que ele era casado. Mas quando a gente se encanta pela pessoa é difícil. Não sei o que aconteceu comigo. Mas me apaixonei pelo Augusto de tal modo que não pensei em mais nada. Principalmente depois de um certo tempo, quando a gente foi ganhando intimidade, eu fui conhecendo melhor. Fui me deixando envolver. Quando vi, já não tinha como voltar. Nos conhecemos quando eu arranjei um emprego no mesmo prédio onde ele trabalhava. Aliás, numa dessas coincidências da vida, os escritórios ficavam no mesmo andar. Vivíamos nos encontrando no elevador ou na entrada do prédio. Como o nosso intervalo de almoço era praticamente na mesma hora, era raro quando a gente não ficava ali, esperando o elevador. Logo começamos a conversar, e mesmo que ele não quisesse que eu soubesse, não tinha como esconder que ele era casado. Porque usava uma aliança assim, bem grossa no dedo. Não tinha como dizer que eu não reparei. Foi uma das primeiras coisas que eu olhei e que me chamou a atenção nele. Mas era um homem tão charmoso. Eu já tinha me encantado por ele antes mesmo de trocarmos as primeiras palavras. Até porque a gente se cumprimentava, assim. E ficava ali, às vezes até, trocando olhares. Mas era uma coisa inconsequente. Só que, como eu já disse, fui me deixando envolver, até porque não imaginava que tudo acabasse do jeito que acabou. Um dia, ele teve comigo uma conversa assim um pouco mais longa, até que me convidou para almoçar, e eu naturalmente aceitei. E foi nesse dia que ele me falou uma coisa que mexeu muito comigo. Janaína, posso ser sincero com você? Olha, eu não sei o que aconteceu comigo, viu, mas eu acho que a gente se encontrando assim, com tanta frequência, eu comecei a pensar em você e agora não consigo mais parar. Naturalmente que eu adorei ouvir aquilo. Mesmo ainda não tendo uma ideia muito clara do que podia significar. Cheguei a perguntar se ele estava falando sério, e ele respondeu sério. E já emendou. Sabe qual é a melhor parte do meu dia? É quando te vejo. É quando você sorri para mim. Olha, esse homem, ele tinha assim, como que eu vou explicar? Ele tinha a capacidade de te encantar só pelo olhar. E quando usava palavras bonitas, aí ficava ainda mais difícil de resistir. Ele me falou aquilo e eu fiquei extasiada. Só que, naturalmente, que até olhando a sua aliança no dedo, eu, lá pelas tantas, tive de falar. Tá, mas e a tua esposa? Como que ela fica nessa história? Então, Janaína, é uma situação muito delicada, né? Eu sei. E você quer saber? Eu gosto dela. Até porque não tem como não gostar. Ela é mãe dos meus filhos, né? Agora, desde que eu te conheci, parece que tudo se transformou. Eu acordo mais disposto, com mais energia. Sabe, não sei nem explicar. Então, sabe, diante de todas aquelas coisas, aquelas palavras bonitas, e ele me olhando com aqueles olhos tão doces, eu não consegui me conter e a certa altura admitir. Quer saber, Augusto? Não é só você que está sentindo esse tipo de coisa, não. Depois que eu te conheci, desculpa eu repetir as tuas palavras, mas é verdade, a minha vida também não é mais a mesma. Você está querendo dizer que... Estou querendo dizer que também ando pensando em você. Muito. Aliás, não devia, porque você é casado, mas... Eu também não vejo a hora de te ver de manhã. Parece que... Sei lá, faz valer o meu dia. Nessa hora ele sorriu. Seus olhos brilharam.
dando a nítida sensação de que ele tinha gostado e muito do que eu tinha falado. A gente depois ficou em silêncio se olhando, assim, durante um tempo, até que ele se aproximou e encostou sua boca na minha. Eu já vinha sonhando com aquele beijo há muito tempo. Só que, para ser sincero, eu nunca imaginei que pudesse acontecer de verdade. Principalmente pelo fato de perceber aquela aliança no seu dedo, a indicar que ele era casado. Assim como também não imaginei que ele fosse falar aquilo logo depois daquele nosso primeiro beijo. Janaína, não se assusta, tá? Sei que ainda é muito cedo para falar isso, mas... sei lá, eu acho que depois desse beijo tenho mais certeza ainda. Eu tô gostando muito de você. Olha como me fez bem ouvir aquilo. Até porque, como tudo estava indo no começo, eu não pensei nas consequências. E convenhamos, né? Ele era um homem casado, tinha 2 filhos. O menorzinho, inclusive, e isso eu também sabia, era de colo ainda, não tinha nem completado o primeiro aninho de vida. Só que quem consegue raciocinar nessa hora, quando se apaixona por alguém, eu, por exemplo, não consegui. Fui me deixando levar pelas emoções, até que combinamos de terminar aquela conversa depois do trabalho. Só que não conversamos nada. A gente se encontrou e foi um beijo atrás do outro. Aproveitamos cada segundo para curtir aquele momento sublime. E foi desse modo que começamos aquele romance proibido. Embora ainda não tivesse certeza, eu também já estava apaixonada já naquele dia em que trocamos aquele beijo. E depois, com os nossos encontros, só veio a confirmação. Meu Deus, como eu sofria quando ele não podia estar comigo. O pior era saber que ele só podia estar comigo porque se estivesse, sabe, ou era eu que estava, ou a mulher dele. Então, quando não estava do meu lado, é porque estava com ela. Sua mulher oficial. Mãe dos seus filhos, como ele mesmo gostava de falar. Eu acho que foi só depois de um tempo que eu comecei a perceber a tortura em que eu vivia por estar sendo a outra na vida daquele homem. Eu me torturava o tempo todo. Só tinha paz quando ele estava comigo. Nessas horas, eu esquecia de tudo, de todos, me concentrava apenas em nós. Mais ou menos uns 6 meses depois, sem pensar muito no que estava fazendo, tomei uma decisão que eu sabia que ia mudar para sempre os rumos da minha vida. Pro bem ou pro mal. Decidi que iria ter um filho dele. Parei de tomar os comprimidos para não engravidar, mas não lhe contei nada. Até porque não sabia se ele concordaria ou não com isso. Provavelmente não. Porque uma coisa era ele dizer que estava apaixonado por mim. Outra era querer ter um filho comigo. Ele era casado. Já tinha 2 filhos. Eu, sinceramente, não sabia qual seria a sua reação se eu dissesse que queria ter um filho com ele. Que, inclusive, já tinha parado de tomar o remédio. Na época, eu tinha 28 anos. E nem pensei muito nas consequências. Tive a ideia e levei adiante. E o fato é que em menos de 2 meses recebi a notícia que eu tanto esperava. Eu achei que fosse demorar bem mais. Até porque a gente sabe de mulheres que tomam comprimido durante muito tempo, depois param, e depois, para conseguir engravidar, é um sufoco. Pois no meu caso, 2 meses e meio bastaram. Quando recebi aquela notícia, quando li naquele papel, primeiro fiz um teste de farmácia, deu positivo.
Já fiquei explodindo de felicidade. Até porque sei que dificilmente ocorre falha nesse tipo de teste. Depois tive a confirmação através de um exame de sangue. Só Deus é que sabe a minha alegria. Só Deus é que sabe a minha euforia. Era tudo o que eu mais queria na vida. Eu fiquei tão feliz. Fiquei explodindo de tanta felicidade porque, sabe, era uma coisa planejada, pelo menos por mim. Fiquei sonhando acordada, fazendo 1 milhão de planos, imaginando, será uma menina? Será um menino? Em casa todo mundo sabia que eu estava envolvida com alguém. Só que naturalmente ninguém sabia quem era o meu namorado. Na verdade não sabiam nem que era casado. Se bem que eu era dona do meu nariz. Tinha certeza de que ninguém ia se meter na minha vida. De todo modo, guardei só para mim a minha gravidez. Não comentei nem com a minha melhor amiga. Na verdade, eu esperei o momento mais indicado, mais propício para contar a novidade para o Augusto. Meu aniversário, inclusive, estava chegando. Ele já tinha prometido que daria um jeito de passar comigo uma noite muito especial. E no dia em questão, ele realmente me levou para jantar num lugar bem bacana. E novamente me disse coisas tão românticas, tão apaixonadas. Me deu um presente, um arranjo de flores, para depois fecharmos a noite com chave de ouro num quarto de motel. Perguntei o que ele tinha dito em casa, né, para a mulher. Sim, porque um homem casado, de repente, passa a noite fora. E era difícil a gente ficar até tão tarde juntos. E ele falou que deu uma desculpa lá, que ia ficar trabalhando, terminando os relatórios. E foi depois que fizemos amor que eu peguei na sua mão e a coloquei sobre a minha barriga. Como assim, um sinal. Sabe, peguei a mão dele e coloquei assim sobre a barriga e fiquei sorrindo para ele. Ele, a princípio, me olhou sem entender. Ou então, sei lá, entendendo, mas se fazendo de desentendido. E eu então perguntei: não sentiu nada de diferente em mim, Augusto? Diferente? Como assim? Minha barriga. Você não acha que ela tá assim, mais crescidinha? Olha, quando eu falei aquilo, ele mudou o semblante, na mesma hora. Aí perguntou o que exatamente eu estava querendo dizer com aquilo. E nesse momento, eu achei que era hora de ir direto ao ponto. Eu fui ao médico, eu fiz exame. E tenho uma notícia muito séria para te dar. Bom, nessas alturas, nem precisou esperar completar a frase, né? Porque ele já foi perguntando, com cara de assustado: você está grávida? Eu confirmei. Ele continuou mudo, me olhando daquela mesma forma. E eu fiquei ali também sem dizer nada, esperando que ele assimilasse a novidade. Claro que ele ficou surpreso. Deve ter ficado zonzo com a notícia, mas, sabe, depois eu percebi que ele estava feliz. Depois daquele primeiro momento, assim, de susto, ele foi descontraído, assim, o semblante. E eu percebi que ele estava até, sabe, esboçando um sorriso. Perguntei, com todas as letras, se ele tinha ficado feliz com a novidade, com a descoberta. E ele ficou me olhando assim. Naturalmente que não contei que tinha engravidado por querer. Até porque ainda não sabia como seria dali para frente. A verdade é que, para minha alegria, ele ficou do meu lado o tempo todo. Me deu toda a assistência de que eu precisava. E até me ajudou a contar a novidade lá em casa. Ele, que ainda não conhecia a minha família, ficou conhecendo todo mundo justamente nessa situação. Meus pais, naturalmente, ficaram surpresos, né? Mas também receberam bem a notícia.
Ninguém desconfiou que o Augusto era casado. Só que depois, eu precisei contar a verdade, né? Até porque a minha mãe ficou me questionando sobre o futuro. Se nós dois, eu e Augusto, íamos nos casar, ou pelo menos morar junto. E ela ficou chocada quando eu contei a verdade. Ela ficou assustada quando eu falei toda a verdade, que ele era casado, sabe? E que tinha 2 filhos. Levei até uma bronca da minha mãe, que não gostou nada de saber disso. Mas, enfim, é como eu já falei. Eu era a dona do meu nariz. Não ia permitir que ninguém se metesse na minha vida. O fato é que aquela gravidez transcorreu, graças a Deus, com normalidade. Até que dei à luz a menininha mais linda desse mundo. O Augusto também, como pai, ele ficou tão feliz. Até porque ele já tinha 2 meninos com a esposa, né? Mas não tinha menina nenhuma e tinha esse sonho. Sua mulher nunca desconfiou que ele tivesse uma vida paralela. Aliás, graças a Deus, né? Saí de licença maternidade, minha mãe me ajudou em tudo no começo, inclusive depois que voltei a trabalhar. O Augusto também me deu toda a assistência, nunca fugiu da responsabilidade, até porque continuamos mantendo o nosso caso. Logo depois que a Patrícia completou 1 aninho e meio, ele me fez uma proposta. Falou que tinha encontrado um apartamento pequeno num conjunto ali perto de onde eu morava e quis saber se eu não queria me mudar para ali. Assim, ficaríamos um pouco mais perto um do outro. Ele poderia passar mais tempo comigo, com a nossa filha. Falou que me ajudaria em tudo, com o aluguel, as despesas, com alguém para tomar conta da nossa filha enquanto eu estivesse trabalhando. Fiquei feliz com a proposta, mas ao mesmo tempo receosa. Sabe, fiquei preocupada, não nego. Nunca tinha morado sozinha na vida, ainda menos com um bebê. Até que no fim, ele acabou me convencendo e eu me mudei com a nossa filha para aquela casa. Na verdade, era um apartamento pequeno, muito simples. O aluguel bem em conta. Em vez de contratar uma babá, achei melhor deixar minha filha numa creche. Até porque sabia que ali teria profissionais, né, com a menina. E profissionais assim mais qualificados. De modo que essa se tornou a minha rotina. E eu estava adorando. Depois que me mudei, ia e voltava do trabalho todos os dias com ele, o Augusto ali do meu lado. E ele sempre ficava ali em casa comigo e com a nossa filha, pelo menos um pouco. Às vezes, até jantava ali com a gente. A verdade é que ele passou a ser bem mais presente na nossa vida. Principalmente na vida da nossa filha. E ao contrário do que eu mesma chegava a imaginar e temer às vezes, nossa história foi durando. Ele continuou casado, mas continuamos juntos. Sua esposa, de fato, nunca soube dessa sua vida dupla. E da minha parte, juro, eu não tinha intenção nenhuma de fazer algo para acabar com o casamento dele. Olha, por incrível que pareça, e por mais que ninguém acredite, eu estava me sentindo bem, feliz. Até porque o Augusto sempre foi uma presença muito constante ali, na minha casa, na minha vida e na vida da nossa filha. Olha, quando vi, ela já tinha completado 4 anos. Como o tempo voa. Parece que tudo passou assim, num estalar de dedos. Nunca tive contato nenhum com a esposa dele. Sabia quem era, já tinha visto de longe, inclusive seus filhos. Ele já tinha, inclusive, me mostrado onde era a sua casa. Nesse ponto, ele sempre jogou limpo comigo, nunca me escondeu nada. Até porque confiava em mim. Sabia que eu jamais seria capaz de fazer qualquer coisa para destruir o seu casamento. Como já falei no começo, eu sabia desde sempre que ele tinha uma família. Ele nunca mentiu para mim, pelo contrário. Quer dizer,
Pelo menos comigo, ele era sincero. Mas escondia a sua vida com outra lá da sua esposa e dos seus filhos. Só que parece às vezes que o destino coloca a gente numa situação imprevisível. Situações assim que você de repente está ali e fica se perguntando, mas como que aconteceu isso? Um domingo, peguei minha filha e fui passear com ela. Estava fazendo um dia gostoso, ensolarado. Lembro que tomamos sorvete. Depois ela brincou no parquinho que havia ali perto. Até que no fim resolvi dar uma passada no mercado para comprar umas coisinhas que estavam faltando para ela. Iogurte, biscoito, sabe, coisa de criança. E foi exatamente naquele mercado que o destino resolveu inventar uma brincadeira comigo. Eu estava ali com ela olhando os produtos assim na prateleira, quando de repente alguém surgiu diante de mim. E não era só uma pessoa, não. Era uma família. O Augusto, sua esposa e seus 2 filhos. Eles tiveram a mesma ideia da gente. Ir ao mercado naquela tarde. Imaginem o meu susto. Meu e dele, claro. Nós 2 ficamos ali, um olhando para a cara do outro, sem nem mesmo disfarçar diante daquele impacto. Olha, se eu estivesse sozinha, seria bem mais fácil fingir que nem eu conhecia. Mas como que a minha filha ia fazer isso? Sendo que ela não sabia da situação que envolvia a gente. Uma criança. E quando viu esse homem diante dela, a primeira palavra que ela pronunciou foi aquela: papai, papai. Eu, que estava branca, devo ter ficado vermelha, roxa, ou sei lá que cor. Fiquei completamente atarantada. Não sabia o que fazer. Imagine, o Augusto ali com a esposa, os 2 filhos, e a Patrícia, na sua inocência de criança, falando papai, e depois repetiu, papai, papai. E segurou na barra da calça dele, erguendo os bracinhos para ele pegá-lo no colo. Ele ficou congelado, pálido, a exemplo de mim, né? Sem saber o que fazer, o que dizer. Sua esposa, de repente, olhou para ele, desconfiada. Depois olhou para mim e voltou os olhos para o marido. O que está acontecendo aqui, Augusto? Quem é essa menina? Você por acaso conhece? Ele não conseguiu nem abrir a boca para falar. Ficou engolindo de seco. E a minha filha, eu tentando segurá-la a todo custo, mas ela ali com os bracinhos abertos, repetindo papai, num gesto rápido. Peguei minha filha nos braços, falei uma desculpa qualquer, nem me lembro o que disse, pedi desculpa. Falei para a mulher que era coisa de criança, que ela tinha confundido o pai dela com aquele homem. Eu não podia fazer outra coisa, meu Deus. Do contrário, seria o fim. Até o casamento dele estava em risco. Me afastei. Mas vi que eles continuaram lá parados, ela naturalmente desconfiada, o confrontando, olhando feio para ele. Olha, foi nesse dia que eu me dei conta da real situação que estava vivendo. Foi só aí que eu acho que percebi que, apesar de estar tudo bem para mim, até conveniente, para minha filha não estava. Jamais vou saber o que se passou no coraçãozinho dela, naquele instante. Como que ela se sentiu, sendo ignorada pelo próprio pai daquele modo. Justo ele, que sempre fazia a maior festa quando havia. A pegava no colo, a enchia de beijos. Ela chegou a chorar ali no mercado, pedindo pelo pai.
Mas o que eu ia fazer, meu Deus? O que eu podia fazer? Na verdade, fiz o que me cabia. Fui embora daquele lugar o mais rápido possível com a minha filha. Nem passei pelo caixa os produtos que eu tinha pego. Depois tive uma conversa com ela. E, enfim, né, no seu jeitinho de criança, ele entendeu do jeitinho que dava. Criança tem isso, né? Pelo menos é mais fácil convencer contando uma história qualquer. E depois conversei com ele também. Ele falou que tinha ficado tudo bem na sua casa. Que a mulher dele tinha mais ou menos engolido. Que a Patrícia o tinha mesmo confundido com o pai. De maneira que depois da turbulência, parece que para ele ficou tudo bem. Só que mudou alguma coisa aqui na minha cabeça, desde aquele dia. Eu comecei a pensar no futuro. Em como seria quando a Patrícia começasse a entender melhor as coisas. O que eu diria, por exemplo, quando ela perguntasse pelo pai? Por que ele não estava ali com a gente o tempo todo? Por que, ao contrário dos pais das suas amigas, ele não dormia comigo, na nossa casa? Sem contar que ela tinha irmãos que nem conhecia. Meio irmãos, tudo bem. Mas ela tinha o direito de conhecê-los, de conviver com eles. E no fundo, mesmo sem querer, eu estava privando de tudo isso. Por outro lado, o que eu podia fazer? Como que eu poderia resolver todas essas situações sem botar em risco o casamento do Augusto? Olha, foi só quando eu fui confrontada com a realidade que eu me dei conta de que a vida não era assim tão simples quanto eu imaginava. Sabe, não era mesmo, mas não era mesmo. O que eu faço, meu Deus? Eu acho que me fiz essa pergunta dezenas, centenas de vezes. Eu tinha de fazer alguma coisa, porque daquele jeito, depois daquele episódio lá no mercado, não podia ficar, simplesmente não podia. Até que chegou numa hora que eu cheguei à conclusão. Não existe outra saída. Não existe. Ninguém quer imaginar o que se tornou a minha vida depois disso. Já conversei com o Augusto a respeito, mas ele falou que por enquanto as coisas tinham de continuar como estavam. Ele não tinha como abrir o jogo com a esposa. De maneira que aquela decisão que eu tinha mais ou menos tomada, sabe, chegou na hora e eu perdi a coragem. E fiquei de novo nesse mundo de confusão, de dúvida. Só que, sinceramente, não sei até quando vou conseguir levar tudo isso assim, como se fosse normal. Porque não é normal. Juro, não estou só pensando em mim, pelo contrário. Por mim, aliás, poderíamos continuar vivendo assim, desse modo para sempre até, se não houvesse outra solução. Mas sabe o que eu tenho me perguntado? E a minha filha? É nela que eu penso. E a minha filha, meu Deus? Como que a coitadinha da minha filha fica nessa história?